Olá, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para a ministração da nossa querida escola dominical, dando continuidade ao estudo, a razão da nossa fé, aqui que é a nossa lição. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, 20 de agosto de 2017, que traz o título A Igreja de Cristo. O nosso texto bíblico, ou a leitura em classe, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 20, e depois do versículo 25 ao versículo de número 27, que é o texto básico para a nossa meditação na escola dominical, né? Então hoje a gente vai tratar um pouco dos conceitos da igreja, o papel da igreja. A gente não vai cuidar desse assunto, mas nós vamos tratar a da igreja mais como o corpo de Cristo na face da terra. O nosso texto áureo, ele diz mais ou menos assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Mateus capítulo 18 e versículo 20. A verdade prática diz: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, uma santa e universal assembleia dos fiéis, reunido de todas as eras e de todos os lugares. Meus queridos, nós já podemos aqui ver pelo nosso texto áureo que a igreja de Cristo, ela não é aonde o povo congrega. Isso é o lugar para receber a igreja. O nosso próprio texto áureo do capítulo, Mateus capítulo 18, verso 20, a Bíblia está dizendo que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele está no meio. Então a igreja, somos nós o corpo de Cristo, a igreja comprada e remida pelo sangue de Jesus. Então a igreja, para mim, particularmente, a igreja nasceu no Calvário, né? Ela é uma comunidade cristã formada por pessoas de todos os lugares ao longo do tempo. Antes do Calvário, a igreja já existia no plano de Deus. No entanto, a igreja começa a sua trajetória, a sua caminhada, a partir da sua inauguração no dia do Pentecoste. Eu, em particular, creio que a igreja nasceu no Calvário, com o sangue e a água que saiu do lado de Jesus, quando a lança do soldado o transpassou. Contudo, a Bíblia, ela não dá esses detalhes, né, a respeito da inauguração da igreja. Mas, para mim, ela nasceu no Calvário e foi inaugurada no dia do Pentecoste. João capítulo 19, versículo 34 diz: contudo um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. Então a partir desse versículo, a concepção que eu tenho, que a igreja nasce naquele momento, porque a água que lava e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele está presente, esteve presente no Calvário e está presente na igreja de Cristo nesse último tempo, nesse último século, no século 21. E na sua inauguração, a igreja já ganha quase 3.000 almas, né? Atos capítulo 2 e verso 4 diz: de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Então nós vemos que a igreja já nasceu grande no dia do Pentecoste. Então a igreja, ela é uma
comunidade de fiéis. Etimologicamente, nós vamos estudar a etimologia da palavra igreja. Etimologia é o estudo da origem, da evolução da palavra, né? Enquanto que a semântica trata da mudança, a etimologia trata da origem e a evolução das palavras. Então, etimologicamente, a palavra igreja, ela vem do grego akalleon, da origem à palavra eclésia, né? Que significa chamar ou convocar. Na Septuaginta, ele é traduzido do hebraico chamado quaran, chamar para em. Então, eclésia, na forma da língua portuguesa, é assembleia, ou então ajuntamento. Na antiga Grécia, ela era a assembleia do povo, que funcionava como espécie de um poder legislativo. Então, o nome em si, a etimologia da palavra, ela não é estritamente cristã ou evangélica. Ela ganhou mais tarde essa forma por causa do seu valor, né? O valor da palavra igreja. Então, no início, a palavra igreja, ela não era usada para a comunidade cristã. Mais tarde, sim, de acordo com algumas explicações do Antigo Testamento, a gente vai entender que ela existia sim na congregação de Israel, no ajuntamento do povo de Israel, e que mais tarde, a partir dessas mudanças da origem da palavra, então ela passou também a ter significado de igreja para nós cristãos. Ela então é a Assembleia dos Santos, né? No Novo Testamento, o grego usa a palavra eclésia referindo-se então à comunidade de Israel. Então, no Novo Testamento, o uso da palavra grega eclésia é uma referência à comunidade de Israel. Ainda que traduzida do hebraico kahal, significa assembleia ou multidões reunidas em um determinado lugar. Ou seja, a reunião também em Atenas, esse nome eclésia dava-se também ao nome dos cidadãos das reuniões dos cidadãos de Atenas, que também era chamado de eclésia. No capítulo 12, de Hebreus, capítulo 12, verso 12 também, a Bíblia vai fazer uma referência à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, o Espírito do justo, agora perfeito. Então, na língua portuguesa aparece para nós, em Hebreus capítulo 12, verso 12, a igreja dos primogênitos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, no versículo que nós estamos estudando, versículo acima, ela aparece ali como um tom de celebração, né, de vitória, ou uma reunião festiva com todos os remidos e como cidadão de uma comunidade celestial. É isso que o versículo nos dá essa ideia dessa reunião da igreja, né? Uma reunião festiva. A gente vai encontrar isso também no livro de Apocalipse, no capítulo 5, e o versículo de números 11 a 13, que nos diz assim, ó: olhei, eu vi voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número daqueles milhões e milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força, honra e glória e ações de graça. Eu vi todas as criaturas que estão no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: aqui está sentado sobre o trono, e o Cordeiro seja dado ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre. Então aqui nós temos também uma representação de reunião de multidões, conforme nós já falamos, que também representa a igreja, principalmente o versículo de número 12, que diz
que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que for morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, honra e glória e ações de graça. Isso, querido, é uma referência à igreja de Deus nesse ajuntamento. Muito bem, nós vamos então conhecer um pouco agora o que significa a expressão de Santa Igreja Católica. Esse termo, o termo católico, também é derivado da palavra grega católico, né, que significa universal ou geral, ou referente à totalidade. Em segundo lugar, quer dizer de acordo com todos. Então, sempre que nós vamos encontrar a Santa Igreja Católica, nós vamos entender que significa universal, geral ou totalidade. Então, a igreja, ela é universal. Ela é a igreja de Cristo universal. A igreja de Deus em todos os tempos e em todas as épocas. Mas quais são os elementos que identificam uma igreja? Afinal, o que é a igreja? William Gurnall, ele define a igreja da seguinte maneira: a igreja não é nada mais do que Cristo manifestado. Como seus representantes, devemos nos empenhar em ter uma vida santa e irrepreensível, a fim de que os homens, ao ver a nossa conduta, venham a glorificar a Cristo, o cabeça da igreja. Então, para William Gurnall, a igreja nada mais é do que o próprio Cristo manifesto entre nós. A igreja de Cristo, ela é uma extensão da manifestação de Cristo na igreja. Observe, queridos, que quando o Senhor perguntou aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse: olha, Pedro, você não declarou carne nem o sangue, né? E ele disse: sobre essa pedra, sobre a sua declaração, eu vou edificar, ou seja, edificarei a minha igreja. Então, a igreja está edificada em Cristo. Então, William Gurnall, ele foi muito feliz quando ele disse que a igreja nada mais é do que Cristo manifestado na terra, o Cristo manifestado entre nós. Mas nós temos a definição teológica do que é a igreja. A igreja, ela é um conjunto daqueles que aceitam a Cristo pela fé e são imediatamente agregados em seu corpo espiritual como sua possessão, a fim de testemunhar acerca do Evangelho. O mesmo termo, na questão de definição teológica, o mesmo termo é aplicado ao ajuntamento dos fiéis num determinado lugar para adorar a Deus. Essa é a definição teológica de igreja. Com o tempo, né, a palavra passou a designar lugar de reunião dos crentes. Então, como nós dissemos lá no início sobre a etimologia da palavra, mais tarde, o que significava reunião, ajuntamento, convocação, espécie de tribunal, etc. Mais tarde, então, esse nome eclésia, no nosso português de igreja, passou a se designar lugar de reunião dos crentes, aonde o povo se reúne para adorar a Deus. Mais um pouquinho de conceito da igreja. Nós temos alguns termos que nós vamos definir como igreja. Por exemplo, nós temos universal. Eu não tenho como mostrar aqui para vocês o nosso PowerPoint, né? Eu tenho aqui a classificação, talvez alguém pode até conseguir ler, né? Nós temos, você pode observar que nós temos universal e local nesse quadro embaixo aqui, olha.
Então, no sentido universal, nós temos organismo universal interdenominacional. Jesus é o único líder. Os nomes dos seus membros estão escritos no livro da vida. Possui vida orgânica, não depende de rituais de culto, templo e de reconhecimento social. Agora vamos separar isso. Primeiro, universal. No sentido universal, ela é um organismo. No sentido local, ela é uma organização. No conceito universal, ela é invisível. No conceito local, ela é a igreja visível. No mundo universal, ela é interdenominacional. Na igreja local, ela é denominacional, ou seja, cada grupos tem um nome de uma determinada igreja X, né? Esse nome é um nome de fantasia, porque a igreja é uma só. Universal, Jesus é o único líder e cabeça. Nas igrejas locais, possui vários líderes. Igreja como organização, não como organismo. Como organismo, Jesus ele é o único líder desse organismo. Como organização local, possui vários líderes, no caso pastores, bispos, padres, etc. Né? No conceito universal, os nomes dos seus membros estão escritos no livro da vida. No conceito local, os nomes dos seus membros estão escritos no rol da igreja local. Então nós estamos vendo a diferença entre a igreja universal e a igreja local, que depois nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso também. No sentido universal, ela possui vida orgânica. No sentido local, ela possui vida à medida que seus membros estão ligados à cabeça, que é Cristo. E por último, do sentido universal, não depende de rituais, de culto, de templo e de relacionamento social. Já no sentido local, como organização, ela depende de cerimônia, templo, reconhecimento oficial, estatutos e etc. Porque ela é um organismo, ela é uma organização local e social. Universal, ela é um organismo, no sentido local, me desculpa, ela é uma organização. No sentido universal, ela é um organismo espiritual, certo? Então, depois nós temos agora, para definir um pouco melhor isso aí, nós vamos ter o que é uma igreja local. Então, dentro do organismo, nós temos a organização da igreja, que nós chamamos de igreja local, que é composta por pessoas de uma determinada religião. Essa é a igreja local. Depois nós temos também a igreja universal, que é composta por todos os crentes no mundo, né? Que é a Santa Igreja Católica, a Igreja Universal. Depois nós temos também, dentro desse outro conceito, a igreja invisível. Aqui nós temos mais a igreja do sentido de organismo e não de organização. A ideia da invisibilidade da igreja foi primeiramente desenvolvida em profundidade por Santo Agostinho. Ele fez uma distinção entre a igreja invisível da igreja visível. O que ele quis dizer por igreja visível foi a igreja enquanto uma instituição que nós enxergamos visivelmente no mundo. Ela tem uma lista de membros em seu rol e pode ser identificada. Então essa é a igreja visível, as pessoas, aqui que nós enxergamos, o corpo de Cristo presente humanamente na terra. Depois nós temos também a igreja invisível. Qual é a igreja invisível? A igreja invisível ela é uma igreja que sempre desfruta de unidade, porque verdadeiramente somos um em Cristo. Essa é a igreja invisível. O ponto de identificação da igreja visível, aquilo que unifica e transcende barreiras da igreja das linhas denominacionais, é o nosso enxerto em Cristo. Então essa é a igreja chamada de igreja invisível. Então a igreja, ela é um organismo ou um corpo espiritual em que todos os crentes em Jesus estão reunidos, estão unidos um ao outro, e todos ligados na cabeça que é Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, diz assim, e sujeitou todas as coisas
a seus pés. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1 e versículo 22. Então a igreja é um organismo, um corpo espiritual que está sujeitado através de Cristo, em Cristo, debaixo dos seus pés. E a plenitude daquele que cumpre, em tudo e em todos. Então, nesse organismo chamado igreja, Jesus está presente por meio do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. O textual diz, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, conforme Mateus 18, verso 20. Aí Mateus 28 e verso 20 diz assim, referindo-se mais à igreja, disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esse organismo espiritual chamado igreja, para existir na forma de organização material, é preciso que Cristo esteja conosco, ou com a sua igreja, até a consumação dos séculos. Querido, a igreja também, a igreja cristã, a igreja chamada os evangélicos, para essa organização de igrejas cristãs, a igreja ela possui pelo menos 2 ordenanças. A primeira, nós cristãos reconhecemos, é o batismo em água e a ceia do Senhor. São 2 organizações, 2 ordenanças, que devem estar presentes na igreja como organização, que também faz parte do organismo espiritual, porque a pessoa, para fazer parte desse organismo espiritual, primeiro ele está passando pela organização, no sentido de nós aceitarmos essas 2 ordenanças. Então a primeira ordenança é o batismo em água. Nós temos Mateus capítulo 28 e versículo 19, nós temos o registro bíblico dessa primeira ordenança, onde ele diz, portanto, ides, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é o quê? Uma forma ou uma declaração pública da nossa fé. É o sepultamento do velho homem e a ressurreição da nova criatura. Então essa primeira ordenança, ela é uma confissão ou uma declaração pública de nossa fé, que é feito então através do batismo em água, o batismo por imersão, por mergulho, que é um símbolo do sepultamento do velho homem e a ressurreição da nova criatura. A segunda ordenança, que é a ceia do Senhor, ela é uma lembrança ou um memorial. Lucas capítulo 22, verso 19, diz assim, tomando o pão e havendo dado graça, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então a ceia do Senhor, ela é o quê? A continuidade da vida espiritual. Para ter vida espiritual, é necessário se alimentar do corpo de Cristo simbolicamente através do pão e do vinho que é consagrado no ato da ceia. E somente aquele que está em comunhão com Cristo e com a igreja pode participar dessa ordenança, ou dessa lembrança, ou desse memorial que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor. No entanto, querido, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem mais sacramentos, ordenança, do que
as igrejas evangélicas. Geralmente existe 7 sacramentos nessa denominação ou na igreja católica. Eles são o batismo, a confirmação, a sagrada comunhão, a confissão, o casamento, a ordem sagrada e a unção dos enfermos. Segundo a igreja católica, há 7 sacramentos e eles foram instituídos por Cristo e devem ser administrados pela igreja e são necessários para a salvação. Bom, geralmente existem esses 7 sacramentos, então, segundo eles aqui, que são necessários para a salvação. Mas, meus queridos, na verdade, isso foi sugestão, talvez, de um determinado concílio, aonde foi acatado esses 7 sacramentos ou acrescentado esses 7 sacramentos. E quando a igreja diz que deve ser administrado pela igreja e são necessários para a salvação, aí nós acabamos entrando em contradição com a Bíblia, porque a salvação não depende de sacramentos, a salvação é de graça, é favor não merecido e não uma lista de compromissos externos. No entanto, não há nada de errado nesses 7 sacramentos. São crenças, são dogmas, tradição que a igreja reuniu ao longo do tempo e foi implantado na vida dessa organização chamada igreja. Então também não vamos nos exagerar e querermos condenar essa denominação já por causa simplesmente por causa de 5 sacramentos a mais que eles têm, além das igrejas evangélicas. Isso em nada altera a questão das ordenanças, né? Muito bem. Outro elemento que identifica a igreja é a adoração. E esse é o principal motivo porque a igreja existe, para adorar a Deus. Nós somos templo do Espírito Santo e templo para adorar o nome do Senhor. A palavra adoração significa render homenagem, prostrar-se. Adoração juntamente, a adoração juntamente com a palavra culto, ou seja, a adoração junto com a palavra culto, significa serviço a Deus. E esse deve ser o principal objetivo da Igreja de Cristo. Quando nós nos reunimos, querido, nós reunimos unicamente para adorar e louvar o nome do Senhor. Prestar o nosso sacrifício, o nosso serviço santo e agradável a Deus, que Romanos capítulo 12, verso 1, diz que é o nosso culto racional. O nosso culto com inteligência. E isso é importante para nós, porque a Bíblia diz que nós não podemos oferecer a Deus sacrifício de tolo. Então, se o nosso sacrifício a Deus é um sacrifício, um culto sem raciocínio, logo ele é um sacrifício de tolo. Ele não agrada a Deus e não serve para nada. Salmo número 92, versículos de 1 a 5, diz assim, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a sua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério e sobre a harpa, e com o som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Esse é um dos motivos pelo qual nós adoramos a Deus. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundo são os seus pensamentos. Salmo 92, versículo 1 ao versículo 5. O salmista aqui ele expressa da mais profunda, da profundeza da sua alma, o que é uma adoração a Deus. E como igreja, o salmista ainda diz, alegrei-me quando me disseram, vamos
casa do Senhor. Outro elemento que compõe ou que identifica a igreja, nós podemos comparar também como igreja, que identifica muito bem a igreja, é a família de Deus. A igreja também é identificada como família de Deus, templo e casa de Deus. Não deve ser confundido com edifício, né? Mas sim, como família de Deus, como pessoas, né? A Efésios capítulo 2 e versículo 19 diz assim, ó, assim que já não sois estrangeiro e nem forrasteiros, mas com cidadão do santo e da família de Deus. Então, esse elemento identificador da igreja, chamado família, ele é interessante, né? Que, observe bem, diz, mas como cidadão dos santos e da família de Deus. Então, a família no sentido espiritual e a família no sentido orgânico, ela é o quê? Um agrupamento de pessoas de um grau de parentesco consanguíneo, ou seja, de uma mesma descendência. Agora, qual que é a nossa descendência como família de Deus? A Bíblia diz que Cristo, ele é da raiz de Davi. Então nós temos uma raiz, uma árvore genealógica como família de Deus. Cristo, filho de Davi, logo então nós somos filhos de Deus através dessa árvore genealógica, dessa família que está centrado em Cristo, cuja cabeça dessa família e cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Outro elemento também que identifica a igreja é o templo espiritual. Quem é esse templo espiritual? 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 16, o Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, ó, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, querido, nós individualmente somos também a igreja de Cristo. Somos o templo, a habitação, a morada do Senhor Jesus. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele disse isso a Davi, foi muito claro. Davi, eu não habito em templo feito por mão de homens. Então, querido, quando o versículo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o templo é simplesmente um lugar de acolhimento, aonde a igreja, esse templo do Espírito Santo, que sou eu e você, nós reunimos para prestar o nosso serviço de adoração a Deus, o nosso culto de adoração a Deus. A igreja também ela é tida como corpo de Cristo. Como corpo, ela tem o corpo de Cristo, representado pela igreja, ela tem o quê? Os seus membros. Então, qual é esse corpo de Cristo? Vamos aprender um pouquinho agora sobre o corpo de Cristo. A igreja, ela é comparada a uma família, né? Comparado a uma família, a um exercício e a um templo, né? Ao exército e a um templo, a uma noiva, né? Então vamos repetir. A igreja é comparado a uma família, a um exército, a um templo e a uma noiva. Porém, a figura que Paulo usa para descrever a igreja é o corpo de Cristo. Mas como fazer essa distinção, né? Como fazer parte desse corpo? Uma pessoa só pode fazer parte desse corpo quando ela é convertida e batizada pelo Espírito neste corpo. Então, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus e ele se converte, aceita Jesus e ela é batizada, então ela passa a fazer parte de uma organização, como membro de uma organização, que são as denominações, as igrejas denominacionais, com suas placas, que eu chamo de os logotipos, né, as suas marcas, mas
todos, de uma única forma, fazem parte desse corpo de Cristo, né? Através do batismo e através da conversão. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, vai dizer assim, ó: pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo. Agora vem o que é mais importante. Todos. Aí ele vai dizer, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um mesmo espírito. Então não importa a placa da sua denominação, não importa o nome de fantasia da sua denominação. Se você é assembleiano, se você é presbiteriano, se você é metodista, se você é wesleyano, não importa. Todos nós fomos batizados em Cristo, formando um corpo. Tanto faz judeus, gregos, servos, livres, todos bebemos de um mesmo Espírito. O que nós temos é apenas organizações com placas diferentes, mas todos estão ligados na mesma cabeça, que é Cristo Jesus, a nossa esperança. Ainda como corpo de Cristo, ela é a morada de Deus. Então a igreja como organismo, como uma organização, ela é interposta pelo organismo, que é a morada de Deus. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um, né? Quer judeus, quer grego, e assim por diante. Vou adiantar um pouquinho mais. Quem são os membros do corpo de Cristo? O corpo, embora uno, ele tem uma grande diversidade de membros. Vamos aprender um pouquinho isso aqui. Embora o corpo sendo uno, ele tem uma grande diversidade de membros. Porque também o corpo não só membros, mas muitos membros. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14, vai nos deixar bem claro. Como um corpo físico, ele possui a mão, o braço, possui o olfato, o paladar, a audição, o tato, assim por diante. Assim também é a igreja de Cristo. O que torna um corpo bonito, no sentido material e funcional, é o fato dele ter seus membros harmoniosamente distribuídos e todos trabalhando junto para o bem comum. Então, como membro do corpo de Cristo, nós, como membro do corpo de Cristo, nós temos que trabalhar de uma forma harmônica, ordeira, para que todo esse organismo espiritual funcione da melhor maneira possível para a honra, glória e louvor do Senhor. Se a mão disser que não precisa do pé, nem por isso vai deixar de ser mão. Se o pé deixa de dizer que não precisa da mão, nem por isso vai deixar de ser pé. Porque ambos o corpo, em a sua totalidade, um depende do outro. E se um membro nosso for ferido, todo o corpo ele vai sentir. Porque ele está ligado na cabeça, da onde parte todo o sistema nervoso, todo o sistema sensorial, a partir de um membro ferido. Todo o sistema sensorial e nervoso vai mandar para o corpo a dor, o sentimento e o desconforto daquele membro ferido. Na vida da igreja, irmãos, é a mesma coisa. Nós deveríamos sofrer quando um membro da igreja entra num deslize espiritual, quando ele cai da graça. A igreja deveria sentir, a igreja tem que sentir isso, porque nós estamos todos ligados na mesma cabeça, que é Cristo Jesus. Mas isso nem sempre acontece. Não vamos entrar nessas particularidades, né? Que Deus nos dê graça para nós entendermos, compreendermos e aceitarmos muitas vezes as coisas que dentro desse corpo acontecem, né? Deus nos ajuda e nos faça a entender. O corpo tem performance e harmonia, né? O reverendo Hermes Dias Lopes, ele faz uma comparação muito bonita
e eu lendo alguns dos seus escritos, eu achei interessante colocar na nossa matéria, na nossa escola dominical deste dia. Ele diz o seguinte, ó: os membros do corpo são belos enquanto distribuídos com proporcionalidade. O nariz que se desenvolve além do normal deforma o rosto. É interessante, né? O olho é um órgão lindo e nobre. Ele é o farol do corpo humano. Contudo, você já imaginou se você encontrar um olho de 75 quilos na rua? Você sairia correndo, pois esse olho gigante mais se assemelharia ao monstro. O que o nosso querido reverendo Hernandes Dias quis dizer com isso? Que dentro, querido, desse corpo chamado igreja, ligado à cabeça que é Cristo, cada um desenvolve dentro da medida necessária e não desproporcional. A Bíblia diz que nós devemos crescer até chegar à estatura de um varão perfeito, no sentido de salvação. Dentro do corpo de Cristo, querido, a Bíblia diz que uns foi chamado para apóstolos, outros para pastores, mestres e assim por diante. Cada um tem uma função específica dentro de um tamanho adequado. E o que acontece é que muitas vezes nós queremos crescer dentro desse corpo chamado igreja desproporcionalmente, queremos ser mais do que aquilo que Deus colocou para nós. Acaba sendo um olho de 75 quilos espalhado pelas ruas, aonde vai ser mais um monstro do que mesmo um membro desse corpo. Então nós precisamos entender que Deus nos chamou para uma harmoniosa performance, uma performance harmoniosa dentro desse corpo. Cada um dentro da sua medida de capacidade, dentro da sua medida de condições espiritual que Deus colocou para mim e para você desenvolver dentro deste corpo chamado igreja, considerando cada um, cada pessoa no seu devido lugar, harmoniosamente, trabalhando em harmonia, como a igreja primitiva, que tinha tudo em comum. Vendiam propriedades, doavam e eles viviam todos em comum. É claro que na atualidade isso é um pouco diferente, mas não deixa de ser, em questão de performance harmoniosa, não deixa de ser um conceito que nós precisamos legar de volta para a nossa vida espiritual, se nós quisermos sermos realmente membros harmoniosos desse corpo Igreja de Cristo, ou dessa organização chamada Igreja na Terra. Agora fica aqui as nossas considerações finais. A igreja, ela é a habitação de Deus. Primeiramente, nós vemos Deus habitando em tabernáculos. Mais tarde, nós vemos Deus habitando nos templos que eram consagrados para Ele. E hoje, querido, nós somos o templo do Espírito Santo, aonde Deus habita. Que privilégio! Que privilégio! O véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando a livre passagem para que eu e você possamos chegar perante Deus como igreja, aonde Ele habita, aonde Ele fixa a sua residência, aleluia, esse corpo humano, essa pessoa que é eu e você, no sentido espiritual. Deus habita em nós. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja militante, a igreja visível, mas também a igreja invisível, a igreja local, mas também a igreja universal. A igreja que milita na terra, mas que vai morar no céu. Meus amados, Deus abençoe a todos. Tenha toda uma boa aula e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, esperança da igreja. Amém.